Agora chegou aquele momento que a gente entra nos bastidores da política para tentar entender um pouco como que está a política aqui no nosso estado. Inclusive, convido aqui o professor Deilson Cavalcante, que mais uma vez se faz presente para esclarecer algumas dúvidas, né? Trazendo informações. Inclusive, professor, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Luana. Parabéns para você e por você eu estendo os parabéns a todas as nossas mulheres do nosso estado e do nosso país. Obrigada, professor. Mas a gente já começa os bastidores de hoje falando a respeito do prefeito Davi Almeida, que ainda não bateu o martelo com o partido. Como é que está aí esse caminho dele nessa eleição? Eu ia até puxar pela tangente, né? Por que será que esses 15 mil foram dados justamente no ano eleitoral, né, Luana? Mas enfim, né? Mas vamos pular o papo para o prefeito de Manaus. É o assunto do momento, viralizou ontem aí uma possibilidade dele ter assinado com o PL, com o partido do Bolsonaro. O prefeito disse que não assinou nada, a assessoria foi lá se pronunciar, mas onde há fumaça há fogo, né? É fato que Davi conversa com todos esses partidos muito mais alinhados à direita do que à esquerda. Isso significa, Luana, que o prefeito já tomou uma direção. Ele entende que o eleitor de Manaus é muito mais pró-direita que esquerda, isso tem se confirmado nas últimas eleições, e ele quer ir por esse caminho, tanto é que ele não procurou nenhum partido de esquerda. Logo, a gente percebe que apesar do prefeito Davi Almeida não ter batido o martelo sobre por qual partido ele vai disputar as eleições, o caminho ele já, digamos, decidiu, vai caminhar com a direita. Agora tem uma questão aí, né? Como é que fica a relação dele com o Omar e com o Eduardo Braga, já que são dois ali aliados e que são ligados ao presidente Lula? Agora, quanto ao PL, eu só vou dizer uma coisa. Não assinou a ficha, mas não significa que não possa assinar. Então é bom a gente continuar acompanhando, porque pelo avante é muito complicado o prefeito concorrer à eleição somente no seu atual partido, pelas circunstâncias que o partido tem hoje. Eita, então muitas águas ainda vão rolar aí nesse cenário, né, professor? Perfeitamente. Agora, lembrando que hoje é o Dia da Mulher, ainda há pouco a gente estava conversando, né? E em relação à posição, em relação à mulher no cenário político, como é que a gente pode avaliar exatamente nesse momento? Tem uma coisa, Luana, que me chama muita atenção, eu que acompanho a política há muitos anos, né, como estudioso, acompanhando bastidores, é que as próprias mulheres, em maioria, acabam votando em candidaturas masculinas. Manaus, por exemplo, nunca teve alguém do sexo feminino comandando a prefeitura de Manaus. A última, digamos, que a gente pode imaginar, que teve um bom posto de disputa, foi Vanessa Graziotin, quando disputou com Arthur Vigílio Neto, foi para o segundo turno, mas acabou perdendo para o ex-prefeito. Então, a gente percebe o quê? Que apesar do Brasil trabalhar em avanços de equidade, ou seja, de igualdade de gênero ali, principalmente na política, os homens ainda são maioria e as candidaturas femininas ainda são minoria. E esse ano pode ser ainda pior, né? Porque a gente está vendo Manaus desenhar aí um pleito municipal com o maior número de homens sendo candidatos à prefeitura da capital do estado. Bom, professor, muito obrigada e até amanhã. Vai até segunda-feira, não é mesmo? Até segunda, Luana.